Oi crianças, bom dia! Hoje nós vamos ter uma aula diferente, tá? Nós estamos gravando aqui no presencial e vocês que estão online vão participar, tá bom? Então crianças, vamos orar, vocês que estão em casa aí vão orar. E para orar o que a gente faz? Fecha o olhinho e pensa em Deus, não é? Vamos orar então? Vamos lá? A tia vai orar, tá? Senhor, querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia tão gostoso que o Senhor nos dá. Nós viemos aqui, Senhor, para te adorar, para dizer que tu és o Deus maravilhoso, aquele que vai na nossa frente, aquele que cuida de nós, e nós entregamos nossas vidas no teu altar, Senhor. Fica conosco, nos ajuda a entender a história de hoje e nos ajuda, Senhor, durante toda essa semana. Segura bem firme nas nossas mãos. Nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, hoje é uma aula de revisão, aula número 15. Vocês que estão aí no online, façam a lição direitinho, mandem o versículo, porque nós estamos encerrando a revista. E aí, domingo que vem vocês tragam, ou então durante a semana deixa a Tia Nancy e a Heloísa aí na escolinha, tá bom? Isso é para vocês também aqui do presencial, tá? Então vamos falar o nosso último versículo, ele é bem pequenininho. Vamos falar juntos, está aqui, olha. Aqui nós temos as nossas pegadas que vocês vão ter que fazer, né? Esse exercício. Desde o começo da nossa lição que Jesus cumpriu. Ele cumpriu tudo o que Deus mandou ele cumprir. Então nós vamos nos lembrar hoje aqui. Jesus quando foi transfigurado, Jesus quando foi lá em Jerusalém, Jesus quando foi no jantar, Jesus quando tomou a Santa Ceia, quando a moça passou perfume nele, quando Jesus morreu naquela cruz e quando Jesus ressuscitou e voltou ao céu. Então vocês vão fazer isso aqui em casa. A cruz vocês pintam de vermelho e vocês colam os pezinhos, né, por onde ele andou, tá? E aqui na classe nós vamos fazer também. Então nós vamos fazer o nosso versículo, que diz assim, como que é mesmo? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Vamos falar, crianças, junto? O pessoal de casa fala lá? Vamos lá? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Muito bem. Então vamos começar? Vamos só lembrar, né? Porque toda a história tem a sua revisão. Hoje é a revisão geral da nossa revistinha. Aqui tem uma figura de Jesus. E que lembra, gente? Que Jesus ele foi transfigurado. Vocês lembram disso? Que a gente falou a historinha? Jesus subiu lá no monte. Levou quem mesmo? Pedro, Tiago e João. Olha, eles estão sabendo tudo, né? E ele foi transfigurado. Como assim, tia? Ele foi modificado, a aparência dele. A roupa dele ficou tão branca. O seu rosto brilhava como a luz do sol. Isso tudo foi para mostrar que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E quando Jesus subiu lá, lembra-se que apareceu 2 profetas do Antigo Testamento? O Elias e o Moisés apareceram também e depois sumiram, lembra? E se ouviu a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então isso tudo foi para mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos lembrar da outra historinha. Quando Jesus foi celebrar a Páscoa, lá em Jerusalém, ele foi celebrar a Páscoa. Lembram da história? Ele chegou lá e as pessoas jogaram folhas de ramos no chão, e ele chegou montado num jumentinho, lembra? Ele chegou num jumento e ele entrou na cidade de Jerusalém e as crianças e os adultos ficaram ali olhando Jesus. Foi tratado como um rei, né? Que ele é o rei, né? Mas quando chegou lá no templo, Jesus ficou bravo. Lembra por que Jesus ficou bravo? Sim, porque estavam invadindo o templo dele e estavam vendendo um monte de coisa. Muito bem. Eles tinham entrado dentro do templo. Estavam vendendo as coisas dentro do templo. E Jesus pegou e jogou tudo fora. Jesus falou assim: a minha casa é casa de adoração. Aqui não é lugar para isso. Aqui é para vir louvar, adorar a Deus. E não fazer comércio, né? Não ficar vendendo as coisas dentro da igreja. Não pode fazer lá dentro da igreja isso, não é? Então, mais uma historinha. Vamos para outra.
Jesus também foi chamado para ir numa festa, lembra? Num jantar. E ele foi na casa do Simão, que era leproso. Jesus tinha curado ele. Jesus foi lá e eles estavam todos reunidos. E aí entrou a Maria, lembra? A Maria chegou e derramou sobre Jesus um perfume muito caro. E eles ficaram olhando o que a Maria fez. Eles gostaram do que a Maria fez? Não. Não gostaram. Eles falaram assim, nossa, esse perfume é tão caro. E realmente era um perfume muito caro. A pessoa demorava muito tempo para juntar esse dinheiro e comprar esse perfume. Aí eles disseram assim, esse dinheiro poderia ser usado para dar para os pobres, né? É para comprar uma casa. Para comprar comida, comprar roupa para os pobres. Alguns falaram mal dela por causa disso. Mas Jesus falou assim, não falem assim dela. Ela fez uma boa coisa para mim. Vocês viram na Bíblia alguém fazendo alguma coisa boa assim para Jesus? Eu não estou me lembrando, não. O que eu me lembro é de Jesus estar sempre fazendo as coisas boas para os outros. E vocês também, vocês têm que fazer coisas boas para os outros. Não rir do amiguinho quando ele cai, não xingar, não maltratar as pessoas. A gente tem que ser bom, né? Então, ele disse assim, aonde quer que for pregado o meu evangelho, que é, qual é o evangelho de Jesus? A Bíblia Sagrada. Esta é a palavra do Senhor Jesus. E nós temos que obedecer essa palavra. Aonde for pregada esta palavra, vocês vão dizer o que ela fez para mim, porque ela fez uma boa coisa para comigo. Vamos voltar para outra história agora. Nossa. Outra história. A ceia. Jesus foi cear junto com os seus discípulos. Lembra? E eles prepararam o lugar, prepararam tudo. E os 12 discípulos estavam lá junto com Jesus. Essa iria ser a última ceia que Jesus ia fazer com os seus discípulos. Que depois ele ia sofrer, né? Ser morto, não é? Então, ele lá estava lá junto com os seus discípulos. E quando eles terminaram aquela ceia, Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Que ele ia ser traído, que ele ia ser preso, ele já sabia. Ele já tinha até falado para Pedro que o Pedro ia negar ele 3 vezes. Lembra das 3 vezes que Pedro negou? Então, aí eles foram para o Monte das Oliveiras. Eles saíram de jantar com Jesus e foram lá para o monte. Eles tinham o costume de ir lá para o monte, né? Orar com Jesus. E Jesus foi, de novo, né? Quem estava com ele, os 3 discípulos? Muito bem, Pedro, Tiago e João. E aí ele deixou eles 3 assim, orem aí, me ajudem, orem junto comigo. E Jesus saiu de lado e foi orar. E Jesus orou e voltou e encontrou eles dormindo. E falou, vocês não podem me ajudar a orar? E Jesus foi de novo. Aí pela 3ª vez também Jesus foi orar. Não. E na Bíblia diz... Pela 2ª vez. Ele foi segunda e depois a 3ª, né? Então, o suor, ele estava suando, porque ele sabia o que ele ia passar, né? E aí o suor dele se transformou em quê? Sangue. Isso, gotas de sangue. E aí chegaram, quem? Aqueles homens que iam prender Jesus, né? Aí Judas chegou e através do que ele mostrou? Ele falou assim, aquele que eu beijar, esse é Jesus. E aí Judas chegou, beijou Jesus e Jesus foi preso. Lembra? Mas eles judiaram muito de Jesus, né? Eles prenderam Jesus, eles bateram em Jesus, eles cuspiram em Jesus. Eles fizeram até uma coroa para Jesus, mas uma coroa de espinhos que entrou assim e machucava Jesus. E Jesus foi levado, olha, preso. Ele era inocente, mas ele foi levado para ser morto. E ele foi, olha lá, ó, Pilatos. E quem que foi crucificado? Então, ele vai ser crucificado, né? Agora Jesus vai ser crucificado. Primeiro eles levaram ele, ó. Eles colocaram Barrabás e Jesus. E falaram, quem vocês escolhem? Barrabás, que era um ladrão, salteador, ou Jesus Cristo? Eles disseram que queria que Jesus morresse. E aí Pilatos não teve escolha, teve que deixar Jesus ser crucificado. Jesus foi levado.
Jesus foi crucificado. Jesus não tinha pecado. Jesus nunca mentiu, nunca matou ninguém, nunca roubou. Ele não tinha pecado nenhum para ser condenado. Mas ele pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado. Porque através do sangue de Jesus, nós somos purificados do nosso pecado. Então Jesus precisou morrer no meio de 2 ladrões. Olha, esses mereciam, mas Jesus não merecia. E Jesus morreu e ele foi sepultado. Levaram Jesus, colocaram ele no sepulcro e colocaram uma pedra bem grande, pesada, para ninguém tirar aquela pedra. Mas isso foi na sexta-feira. Aí terminou a sexta-feira, o sábado. Aí no domingo, bem de manhãzinha, de madrugada ainda, bem de manhãzinha, algumas mulheres foram até o sepulcro para ver Jesus. E elas iam comentando: ai, como que a gente vai fazer quando chegar lá? Aquela pedra grande, pesada, como é que nós vamos tirar aquela pedra? Elas iam pensando, mas quando elas chegaram lá, olha como é que estava lá. Olha como é que estava. Já estava vazia. Jesus não estava mais lá. O que tinha acontecido? Jesus já tinha saído. Jesus tinha um anjo lá e o anjo disse assim: vocês estão procurando entre os mortos Jesus já ressuscitou, ele está vivo. E aí elas correram para contar que Jesus tinha ressuscitado. E tinha 2 discípulos indo para Emaús. Eles ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E eles iam no caminho comentando, muito tristes, falando sobre Jesus. E aí Jesus veio e se encontrou com eles e foi caminhando junto com eles 2 para Emaús. E eles estavam tão tristes, que eles não perceberam que era Jesus que tinha chegado ali com eles. E Jesus ia falando com eles, explicando a Bíblia para eles, que era necessário que ele tivesse morrido. E eles não estavam vendo que era Jesus, os olhos deles não estavam enxergando. Aí quando eles chegaram onde eles tinham que ir, na casa, Jesus tentou ir para um lado, eles convidaram: Jesus, vem e fica conosco. E na hora que eles foram comer, Jesus orou. Aí quando Jesus orou, eles perceberam que era Jesus. E aí Jesus desapareceu. E aí eles voltaram para contar para os outros discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Oh, glória a Deus, né? Que bênção, glória a Deus. Jesus ressuscitou. E aí eles voltaram e Jesus, olha, Jesus apareceu no meio dos discípulos, andou com eles, ficou com eles ainda 40 dias. E Jesus, olha, quando eles estavam todos reunidos, Jesus foi levado para o céu, olha. Veio a nuvem e Jesus subiu. E eles ficaram olhando Jesus subir. E aí chegaram 2 anjos e disseram: o que vocês estão olhando? Aí eles disseram: estamos olhando Jesus que está subindo. Os anjos disseram: do mesmo jeito que ele está indo, ele vai voltar. Vocês acreditam que Jesus vai voltar? Sim. Eu acredito que Jesus vai voltar. Porque ele disse, ele prometeu. E tudo que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu. Jesus vai voltar. Eu não sei o dia nem a hora, né? Pode ser que ele vai voltar amanhã. Pode ser que ele volte Pode ser que ele volte daqui 1 ano, daqui 5, eu não sei. Mas ele vai voltar e ele vai fazer o quê? Buscar a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós que o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós somos a igreja de Cristo. E quando ele voltar, nós vamos subir junto com ele, estar com ele na eternidade. Eu creio que todos vocês que estão aqui já aceitaram Jesus. E esses que estão online também, eu creio. Vocês já aceitaram Jesus? Todos? Isso. Se vocês não aceitaram, procurem aceitar. Como a gente sabe se a gente aceitou? Quando a gente aceita de todo o nosso coração: Senhor Jesus, vem morar no meu coração para sempre. A gente está aceitando Jesus no nosso coração e a gente nunca mais vai largar Ele. Aí a gente tem essa certeza que a gente nunca vai largar Jesus. Tá bom? Então, crianças, vocês aí do online também, se não aceitaram a Jesus ainda, podem aceitar como Senhor e Salvador. Se vocês quiserem vir para a aula, nós estamos aqui no presencial, e dizer: tia, eu quero aceitar Jesus, aí nós vamos fazer uma oração junto com vocês, tá?
Mas se vocês não aceitaram ainda e querem aceitar, vocês podem orar, falando: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em nome de Jesus, amém. Tá? Mas vocês podem vir para a igreja, que a gente ora junto com vocês, tá bom? Então, crianças, esse é o final da nossa revistinha, como a tia falou, e que vocês venham trazer a revistinha essa semana aqui, tá bom? Vocês que estão no online, um beijo para cada uma de vocês, a tia ama vocês, que vocês tenham uma semana muito abençoada. Fiquem com Deus.